Meus irmãos, bom dia a todos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Meus irmãos, antes de mais nada, eu quero só externar da minha alegria e gratidão por estar aqui nesta manhã, na Igreja Presbiteriana da Lapa, uma igreja por quem nós temos muito carinho e gratidão, tanto no seu aspecto coletivo como presbitério Bandeirantes, porque a história do presbitério Bandeirantes se funde com a história da Igreja Presbiteriana da Lapa, uma igreja que faz parte deste presbitério e que tem sido instrumento de Deus também na vida do presbitério Bandeirantes, e fica assim então a nossa gratidão em nome do presbitério e também felicitação em nome do presbitério por este 101º aniversário da Igreja Presbiteriana da Lapa. Mas há um aspecto de gratidão individual que diz respeito a mim, porque, de certa forma, eu sou, ainda que lá de Minas Gerais, minha conversão se deu lá em Santo Antônio do Jacinto, uma grande, pequena cidade de Minas, e sempre fui presbiteriano lá, mas quando cheguei aqui em São Paulo, em 2003, eu fui acolhido de certa forma, pela Igreja da Lapa, uma vez que a igreja que pastoreio hoje, a Igreja Presbiteriana de Vila Jaguara, era uma congregação da Igreja Presbiteriana da Lapa. E, por intermédio da Lapa, Deus também nos deu a graça de podermos ir ao Instituto Bíblico Eduardo Lane, e depois, por conseguinte, numa parceria já com a Igreja do Jaguara, como igreja organizada, também ir ao seminário. Então, retornar aqui me traz à memória tudo isso, e eu quero também externar minha gratidão nesse sentido, tá bom? E obrigado, reverendo Sérgio, conselho da Igreja Presbiteriana da Lapa, pela bênção de estar aqui nesta manhã para trazer a palavra do Senhor Deus. Eu quero convidar os irmãos para que juntos abramos as Escrituras na carta aos Hebreus, capítulo 10. E eu estarei fazendo a leitura, irmãos, do versículo 19 ao versículo 25. Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 25. Esse será o texto que nós iremos estudar nesta manhã. Antes de ler o texto, eu quero também só parabenizar a SAF, da Igreja Presbiteriana da Lapa, que comemorou ontem 106 anos. Eu gostaria de ter estado aqui, mas estava acontecendo um casamento lá na Igreja Presbiteriana da Vila Jaguara, onde eu estava também ministrando a palavra lá, mas fica aqui também os parabéns à SAF, que Deus continue abençoando essa sociedade que tem sido importante na sua expressão local aqui, mas certamente também no reino de Deus, na história do presbiterianismo nacional. Que Deus continue abençoando as irmãs. Hebreus capítulo 10, 19 a 25 nos diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais, quando vedes que o dia se aproxima. Que Deus nos abençoe no estudo da sua palavra nesta manhã. Meus irmãos, a carta aos Hebreus, ela foi escrita por volta do ano 65 e 70 depois de Cristo. Não há um consenso com relação à data, então estabelece aí um período aproximado. E
bem verdade, todos nós sabemos disso, nós não sabemos de fato quem foi o autor desta carta. Mas há um fato que todos nós concordamos. O autor da carta, embora não saibamos o nome, foi um autor inspirado por Deus. E quando este autor escreve esta carta, ele escreve a cristãos judeus que estavam sendo perseguidos e enfrentando oposição externa, mas também enfrentando oposição interna no ambiente interno da igreja. E estes cristãos judeus, eles estavam sendo tentados a abandonarem a fé cristã, a fé no Senhor Jesus e a retornarem ao judaísmo. E considerando esta realidade, o autor da carta, ele mostra de maneira extraordinária a superioridade de Cristo Jesus. E ele destaca que Cristo, ele é superior a tudo aquilo que havia na antiga aliança. Que no início do capítulo 10, já lido aqui nesta manhã, ele considera todos aqueles aspectos da antiga aliança como sendo apenas sombras, como sendo apenas tipo do antitipo que viria, que é o Senhor Jesus Cristo. E agora, falando acerca de Cristo Jesus e da superioridade de Cristo Jesus, o autor da carta aos Hebreus, ele vai destacar que Jesus, ele é superior aos anjos, bem como também mostrar que Jesus, ele é superior a Moisés, o grande servo de Deus, o grande profeta estimado pela comunidade judaica. Ele também vai destacar que Jesus, ele é superior ao sacerdócio levítico, bem como também superior aos sacrifícios da antiga aliança, que era assim realizado naquele contexto. E aqui nós observamos na carta aos Hebreus, que nos capítulos de 7 a 10, ele se detém de uma maneira mais pormenorizada a apresentar a obra sacerdotal de Cristo Jesus. E ao se deter em apresentar a obra sacerdotal de Cristo, ele também mostra o Senhor Jesus como sendo o sacrifício único, como sendo o sacrifício perfeito e o sacrifício suficiente para sempre. Ao mesmo tempo que ele é a oferta, ele também é o ofertante, ele é o sacerdote. E ele mostra esta realidade dos versículos do capítulo 7 ao capítulo 10. E agora ele chega aqui no capítulo 10 e há uma transição neste capítulo, onde ele transiciona daquela exposição que comumente nós entendemos como sendo uma exposição mais doutrinária, e ele passa agora para aquilo que nós entendemos como sendo exortações práticas. E nesta exortação prática presente aqui no capítulo 10, a grande questão do autor da carta aos Hebreus é a seguinte: se Cristo abriu para nós livre acesso ao Pai, como então devemos viver? E eu penso que esta é a pergunta que permeia a vida cristã, sobretudo daqueles que estão iniciando a caminhada cristã. Quando se achegam à igreja, quando eles passam a pertencer à classe de catecúmenos, a pergunta que é feita é: como eu devo viver agora a vida cristã? Mas eu entendo, irmãos, que esta não é só uma questão daqueles que estão iniciando na caminhada cristã. Esta também é uma questão de todos nós que vivemos esta vida cristã, não importa o decorrer dos anos. E a questão que sempre fica diante de nós é como devemos viver.
Pois bem, a resposta a esta pergunta está no texto que lemos. E quando nós observamos Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 25, o autor da carta aos Hebreus, ele nos mostra que nós devemos viver com confiança. Ele nos mostra que nós devemos viver com constância, que devemos viver com comunhão. E é sobre isso, irmãos e irmãs, que eu quero falar nesta manhã, à luz do tema Vivendo pela Graça com Confiança, Constância e Comunhão. Vejamos, em primeiro lugar, a confiança. E no capítulo 10, no versículo 19, ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Notem os irmãos que o autor da carta aos Hebreus, diante de tudo o que ele vem falando até aqui, à luz da realidade nova em Cristo Jesus, ele mostra a esses irmãos a necessidade de que eles agora tenham intrepidez, de que eles agora tenham uma ousadia confiante. Mas é preciso entendermos, irmãos, que quando o autor da carta aos Hebreus mostra a esses irmãos que agora, tendo em vista a obra de Cristo, eles devem ter uma ousadia confiante, isso não significa arrogância. Uma arrogância religiosa, daquela que é vista naquele fariseu da parábola contada pelo Senhor Jesus, e que ele descreve dois personagens, o fariseu e o publicano. E o Senhor Jesus, nessa parábola, ele nos fala que esses dois homens subiram ao monte para orar. E há algo que o Senhor Jesus fala acerca do fariseu, e diz que o fariseu, ele orava de si para si mesmo. E esta oração de si para si mesmo era caracterizada pela arrogância, era caracterizada pela confiança mal direcionada. O fariseu da parábola, ele se achegou diante de Deus com ousadia, mas não com a ousadia exigida, requerida nas Escrituras, como o autor da carta aos Hebreus nos mostra. Mas ele se achega diante de Deus confiando em si mesmo. Ele diz: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Senhor, graças te dou porque eu jejuo 2 vezes por semana. Senhor, graças te dou porque eu dou o dízimo de tudo o que tenho. Assim vemos um homem que tinha a ousadia, mas uma ousadia arrogante, uma ousadia presunçosa, religiosa, pura e simplesmente. E não é sobre essa ousadia que o autor da carta aos Hebreus nos mostra. Ele nos mostra de uma ousadia que está fundamentada na liberdade de acesso, baseada no sangue de Jesus Cristo. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Ele nos mostra que agora, tendo em vista a pessoa e a obra de Cristo, nós podemos nos achegar de maneira confiante à presença de Deus. E como nós vimos aqui na leitura do capítulo 10, mas também à luz do contexto de toda a carta aos Hebreus, o que nós observamos é que na antiga aliança apenas o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. E ele entrava apenas uma vez por ano. E nem todos os sacerdotes tinham a liberdade de adentrar o Santo dos Santos, e somente o sumo sacerdote. E quando o sumo sacerdote, ele
iria oficiar no Santo dos Santos, ele precisava oferecer um sacrifício por ele próprio. Ele precisava se lavar, se purificar, para que então ele pudesse adentrar o Santo dos Santos. Mas agora, o autor da carta aos Hebreus, mostrando que a nossa vida deve ser caracterizada pela confiança, ele destaca que nós podemos ter um acesso confiante e permanente à presença de Deus. Porque Deus continua sendo exatamente o mesmo. Deus continua sendo o Deus do Antigo Testamento. Deus continua sendo o Deus Santo. Portanto, não há uma mudança em Deus, não há uma mudança de essência em Deus. Deus permanece o mesmo. O fato é que, na antiga aliança, a santidade deste Deus, ela restringia o acesso à sua presença. E de alguma maneira excluía muitos da sua presença, e somente o sumo sacerdote poderia estar lá no Santo dos Santos. Mas o fato é que agora em Cristo, nós não precisamos mais nos encolher de medo do lado de fora. Agora em Cristo Jesus, nós podemos, irmãos, entrar, porque toda a penalidade que merecíamos foi carregada por Cristo ali na cruz. Ele padeceu e morreu por nós, para que eu e vocês pudéssemos ter agora esta intrepidez, esta confiança necessária e vivermos esta vida cristã de uma maneira confiante, sem sermos agora excluídos pela santidade do Deus que continua sendo santo. E o autor da carta aos Hebreus, ele mostra nos versículos 20 como isso se dá, e ele diz: pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ele fala que agora nós podemos viver esta vida cristã pela graça, com confiança, por aquilo que Jesus fez ao derramar o seu sangue, mas também por este novo e vivo caminho que Jesus consagrou pelo véu. E o véu aqui, meus irmãos, não diz respeito àquela realidade veterotestamentária. O véu aqui diz respeito à carne do próprio Senhor Jesus Cristo. Aquele que, quando estava na cruz, tendo a sua carne traspassada, sendo entregue de uma maneira substitutiva ali na cruz do Calvário, nos substituindo, para que aquela separação entre Deus e o homem fosse removida. E ele, Jesus, removeu esta separação através da sua carne, e ele agora inaugura este novo e vivo caminho. Um novo e vivo caminho, irmãos e irmãs, que está sempre aberto. De modo que não há mais absolutamente nada que nos restringe à presença de Deus, porque agora em Cristo, como o autor da carta aos Hebreus nos mostra no capítulo 4, nós temos agora esta liberdade para nos achegarmos diante dEle e fazê-lo com toda confiança, porque Ele, Jesus, nos consagrou este caminho. E ele continua no versículo 21, quando ele diz: e tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Note, os irmãos, que o autor nos fala que nós podemos viver pela graça com confiança e nos achegarmos diante de Deus com toda a intrepidez por causa do sangue de Cristo, por causa do novo e vivo caminho em que é Cristo. Mas agora ele nos lembra que nós podemos nos achegar porque nós temos um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. E este grande sumo sacerdote, Cristo Jesus, é aquele que governa, é aquele que intercede por nós.
E este Jesus que é descrito aqui como o grande sumo sacerdote, ele é um sacerdote não segundo a ordem levítica, mas ele é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E no capítulo 7 da carta aos Hebreus e capítulo 8, ele vai mostrar-nos uma distinção que faz com que Cristo Jesus seja o grande sumo sacerdote em relação ao sumo sacerdote do sacerdócio levítico. A grande questão é que o sumo sacerdote, segundo a ordem levítica, depois de se lavar, depois de se purificar, ele podia adentrar o Santo dos Santos. Mas ele não podia permanecer lá para sempre. Ele tinha que sair de lá, de dentro do Santo dos Santos. E o sumo sacerdote, segundo a ordem levítica, ele não era para sempre, porque a morte fazia com que o seu ofício sacerdotal cessasse. Mas o autor da carta aos Hebreus nos diz que agora nós temos um grande sumo sacerdote que é Cristo Jesus. Aquele que adentrou o Santo dos Santos e permanece lá para todo o sempre. E para todo sempre, esse sumo sacerdote, Cristo Jesus, é aquele, meus irmãos, minhas irmãs, que intercede por nós. De modo que agora, meus irmãos, eu e vocês podemos nos achegar diante de Deus com confiança. Tal como nós fazemos aqui nesta manhã. Nos achegamos aqui tão somente confiados no sangue, neste novo e vivo caminho e na intercessão sacerdotal deste grande sacerdote, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas o autor da carta aos Hebreus, ele continua e nos mostra que pelo fato de nós termos o grande sumo sacerdote Jesus, aquele que já também é o ofertante, já derramou o seu sangue, aquele que já nos consagrou um novo e vivo caminho, ele vai nos mostrar que isso não significa que nós devemos nos achegar diante de Deus com toda a licenciosidade, com toda a libertinagem, não. Ele nos mostra como é que nós também devemos nos aproximar de Deus. E agora, no versículo 22, ele diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Antes de mais nada, o autor da carta aos Hebreus, ele exorta esses irmãos a não fugirem de Deus. Ele exorta esses irmãos a se aproximarem de Deus. Deus continua sendo Deus do Antigo Testamento. Deus continua sendo Deus santo. Ele não muda, como já dito. Mas o fato de reconhecermos a santidade de Deus, isso não deve nos levar a fugir dele, mas o autor da carta aos Hebreus exorta esses irmãos a se aproximarem. E ele mostra como é que eles deveriam agora se aproximar de Deus. E ele destaca que esta aproximação, ela não é ritual, ela não é externa. Esta aproximação, ela é interna, ela é real e ela é marcada, primeiramente, por um coração sincero. É necessário, irmãos, que aqueles que se aproximam de Deus, por intermédio de Cristo Jesus, também se aproxime dele com um coração honesto, com um coração genuíno, com um coração comprometido, com um coração confiável, com um coração sem engano algum. De maneira verdadeira. O profeta Jeremias, capítulo 29,
As palavras do Senhor são ditas da seguinte forma: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. No diálogo do Senhor Jesus com a mulher samaritana, o Senhor Jesus lembra aquela mulher samaritana que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aqui o autor da carta aos Hebreus nos lembra de que nós devemos nos aproximar de Deus com sincero coração. Mas além da sinceridade do coração, o autor da carta aos Hebreus nos lembra de que devemos nos aproximar diante de Deus em plena certeza de fé. E a fé aqui diz respeito à esfera, ao ambiente em que a aproximação deve ser feita, mas também está relacionada à nossa convicção de fé. Nós cantamos aqui nesta manhã, né? Que nós não caminhamos pelo que vemos, mas caminhamos por aquilo que cremos. Há uma convicção de fé em nós, e esse relacionamento com este Deus que é Espírito, esse relacionamento também se dá por meio da fé, e é assim que nós devemos nos aproximar de Deus. O autor da carta aos Hebreus nos mostra, além da certeza de fé, ele fala da necessidade de termos um coração purificado de má consciência, meus irmãos. Um coração purificado, a ideia aqui é de um coração aspergido. E dentro da realidade levítica, os irmãos se lembram que quando haveria de acontecer lá os rituais para a purificação do pecado do povo, o sangue ele era aspergido. E é, portanto, essa ideia que o autor da carta aos Hebreus ele tem em mente. Não para dizer que é exatamente assim que se dá na nova aliança, mas o ponto dele é para nos lembrar de que nós também devemos nos aproximar de Deus, tendo o nosso coração purificado de má consciência. E má consciência aqui não é simplesmente uma consciência que não nos acusa. A ideia de má consciência aqui tem a ver com aquilo que nos torna inaptos para entrarmos na presença de Deus. E o que nos desabilita é justamente os nossos pecados. É aquilo que de mal há em nós. E o autor da carta aos Hebreus lembra, portanto, de que nós devemos nos aproximar de Deus, tendo o coração purificado desta má consciência. E lembra a esses irmãos que não se trata de um ritual externo, mas de uma purificação real, que atinge a sua vida como um todo e que promove uma condição moral verdadeira que o habilita a se aproximar de Deus. E o que é que nos habilita a nos aproximarmos de Deus? O sangue de Cristo. Aquele que é o novo e vivo caminho. Aquele que é o nosso intercessor. É isso que nos habilita a estarmos na presença do Senhor, e é isso que o autor da carta aos Hebreus tem em mente. Mas além disso, ele fala da necessidade e lavado o corpo com água pura. Meus irmãos, na antiga aliança, nós sabemos que existia lá as lavagens cerimoniais, onde o sacerdote, ele se lavava, se purificava antes de adentrar ao Santo dos Santos. E o autor da carta aos Hebreus agora fala desta realidade, e algumas pessoas entendem que ele esteja aqui se referindo ao batismo cristão, mas isso não é muito consensual. A possibilidade mais real aqui é que esteja ligado àquilo que nós encontramos em Efésios no capítulo 5, 26, onde nos diz que Cristo purifica a igreja
pela lavagem de água, pela palavra, indicando assim um sentido mais espiritual e uma realidade interna, né? Embora, é lógico, nós entendemos o batismo, né, como sendo um sinal visível, um sinal externo de uma graça interna que ocorre em nós por uma operação do Espírito Santo, aplicando a palavra de Deus em nossos corações e nos regenerando e nos dando vida nova. E, portanto, tendemos assim a sendo uma referência à palavra. É desta maneira que nós devemos nos aproximar da presença de Deus. E aqui eu lembro aos irmãos de que agora nós temos livre acesso à presença de Deus. E esse livre acesso que temos, irmãos e irmãs, ele está baseado na obra perfeita de Cristo. Mas lembro ainda que essa confiança deve nos levar a viver uma vida de adoração, sincera e verdadeira diante de Deus. Deve nos levar a uma comunhão com Deus sem medo. Mas em segundo lugar, irmãos, nós devemos viver pela graça com constância. Versículo 23, o autor da carta aos Hebreus nos diz assim: guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Meus irmãos, aqui o autor da carta aos Hebreus, ele conclama os seus leitores para a fidelidade, para permanecerem fiéis, para permanecerem naquilo que eles foram instruídos. E quando o autor da carta aos Hebreus, ele faz esta exortação, ele o faz diante daquela realidade onde muitos daqueles irmãos estavam sendo tentados a se afastarem dessas verdades que ele acabou de descrever nos versículos 19 a 23, bem como em toda a carta. E temendo esta realidade que muitos desses irmãos se afastassem, como alguns estavam se afastando, sendo tentados a retornarem ao judaísmo, outros vendo os seus irmãos serem espoliados, né, tendo os seus bens espoliados, sendo perseguidos, alguns estavam temerosos. E agora o autor da carta aos Hebreus vai, de maneira muito apropriada, encorajar a esses irmãos, dizendo: guardemos firmes a confissão da nossa esperança. E notem os irmãos que ele fala da necessidade de guardar, mas é guardar de maneira firme. A ideia aqui é de você segurar sem desviar ou ceder. É como alguém que segura um leme contra a força dos ventos. É alguém que está ali firme, seguro, e por mais que os ventos soprem, por mais que venham ventos de doutrinas, por mais que venham modismos, ele permanece ali firme, ele permanece fiel. E é assim que o autor da carta aos Hebreus conclama esses irmãos a viverem a vida cristã com esta constância. E lembra eles ainda da necessidade deles guardarem firmes a confissão da esperança. E essa confissão da esperança aqui, irmãos, é uma referência ao corpo de doutrina em que eles creram. E o conteúdo desta confissão é a esperança de que Cristo Jesus cumprirá todas as promessas que ele fez. A todos aqueles que professam o seu nome têm essas promessas e permanecem firmes nessas promessas. E diante desta realidade, o autor da carta aos Hebreus lembra esses irmãos: guardem firmes a confissão da esperança sem vacilar. Meus irmãos, é verdade que a tentação de voltar atrás não é própria daqueles tempos. É também uma realidade dos nossos dias. Nós estamos aqui hoje celebrando o 101º aniversário da Igreja Presbiteriana da Lapa. E louvado seja Deus, me permitam dizer assim, temos irmãos aqui já quase centenários nessa igreja. Que bênção! Perseverando. Louvado seja Deus por isso.
Mas muitos desses que estão aqui há bastante tempo, certamente se lembram de muitos que começaram muito bem aqui. Que começaram assim a todo vapor, envolvidos, mas que hoje caminham longe do Senhor. E eu quero lembrar os irmãos que essa tentação não é apenas dos que já se foram, é também dos que estão presentes hoje aqui. Eis um mundo tentador, meus irmãos. Há falsas doutrinas, há falsos ensinos, tentando de alguma maneira nos seduzir. Mas nós devemos nos lembrar daquilo que o autor da carta aos Hebreus nos lembra. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Nós devemos crer na promessa de Deus e permanecermos firmes na promessa de Deus, entendendo que a nossa constância, meus irmãos, a nossa perseverança, ela não está baseada na força humana, mas na fidelidade divina. E é isso que o autor da carta aos Hebreus chama a atenção desses irmãos. Porque é bem verdade, irmãos, que há momentos na nossa caminhada cristã em que nós estamos fortes espiritualmente. E que você se sente um super-homem, uma super-mulher. Mas eu sei que há aqueles dias em que você se sente fraco. Há aqueles dias em que parece que você não vai conseguir. E nós não conseguimos mesmo se dependêssemos de nós. Por isso, nós devemos nos lembrar de quem fez a promessa. E quem fez a promessa, Ele é fiel. E nós devemos, portanto, perseverar, meus irmãos, e avançarmos crendo neste Deus que nos faz promessas de vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E entendermos que a vida cristã não é um ato momentâneo. A vida cristã é uma caminhada constante. E sendo a vida cristã uma caminhada constante, nós somos chamados a perseverar, confiando não em nossa capacidade, mas no Deus que é fiel em cumprir as suas promessas. Mas por último, irmãos, nós devemos viver pela graça com comunhão. Os versículos 24 e 25, o autor da carta aos Hebreus nos diz: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que se aproxima o dia. Meus irmãos, aqui nós vemos o autor da carta aos Hebreus, exortando a esses irmãos, e agora a sua exortação vai lembrá-los da necessidade de se preocuparem com o bem-estar do próximo na comunidade da fé. Porque o autor da carta aos Hebreus, ele entende que a vida cristã, ela não pode ser vivida de maneira individualizada, meus irmãos. Ele entende que a vida cristã, ela deve ser vivida de maneira comunitária. Muitas vezes nós ouvimos uma expressão, e que tem as suas verdades, mas não toda a verdade, né? E as pessoas, a salvação é individual. De fato, Deus salva indivíduos. Mas uma vez que nós somos salvos por Cristo Jesus, nós fomos chamados para vivermos a vida cristã, não de maneira individualizada, mas de maneira comunitária. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizer: eu vou lá na igreja prestar o meu culto a Deus. Não importa o irmão do lado. Parece espiritual demais, né, dizer isso, né? Não importa quem está do seu lado, não se preocupe com ele, não. O importante é que você foi lá prestar o seu culto a Deus.
É como se Jesus nos salvasse para que cada um vivesse a sua vida cristã do seu jeito, no seu canto, sem se importar um com o outro. E o autor da carta aos Hebreus nos mostra que não é assim que a vida cristã deve ser vivida. Ele nos mostra que a vida cristã, ela deve ser vivida de maneira comunitária, meus irmãos. E por que vivemos esta vida cristã de maneira comunitária? Pelas razões que ele nos mostra aqui nesse texto, quando ele diz: consideremos-nos uns aos outros. A ideia de considerar aqui é olhar atentamente para o outro, é refletir, é estar atento ao bem-estar espiritual do irmão, é você perceber que aquele irmão, que aquela irmã já não está mais naquela intensidade da vida cristã, é você perceber que ele não está bem no seu relacionamento com Deus, na sua vida espiritual, e você atentamente notá-lo. E fazer isso não com o objetivo de se colocar diante dele como aquele fariseu fez diante daquele publicano na parábola já mencionada. Quando ele diz: graças te dou porque eu não sou como os demais homens, graças te dou porque eu não sou como esse publicano aí. Não, quando nós notamos o irmão nas suas fraquezas, não é com o objetivo de não é com o objetivo de nos sentirmos melhores do que ele. Não é com o objetivo de dizer assim: olha como eu estou bem, viu? Em relação a esse irmão aí. E olha que eu comecei agora, hein? Não, meus irmãos. O autor da carta aos Hebreus nos lembra que o objetivo de atentarmos para o outro é para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E a ideia de estimular aqui é de incitar com intensidade, é você provocar positivamente o seu irmão, mostrando para ele que a vida cristã, ela é ativa, e você vai estimulá-lo ao amor. E o amor aqui, ele tem o seu aspecto duplo, né? No seu aspecto vertical, o amor a Deus. No seu aspecto horizontal, o amor ao próximo. E você vai estimulá-lo ao amor, bem como também às boas obras. E as boas obras só serão boas obras se forem feitas em amor. E assim nós somos lembrados de que há uma razão de sermos igreja. Não é simplesmente um ajuntamento para um momento de leitura da palavra, para um momento de cantarmos. É um momento em que nós estamos aqui estimulando uns aos outros, para que aumentemos as expressões de amor que resultam em boas obras, que serão aceitas em virtude desse amor com que elas são realizadas diante de Deus. E porque o autor da carta aos Hebreus entende a igreja desta forma, é que ele exorta no versículo 25: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar. Algo que alguns irmãos estavam fazendo deliberadamente, abandonando a comunhão dos santos. E para o autor da carta aos Hebreus, isto era sinal de enfraquecimento espiritual, mas sobretudo de amor para com Deus e para com o próximo. Por isso ele lembra a esses irmãos da necessidade deles congregarem, deles permanecerem congregando. E assim, irmãos, nós somos lembrados de que o culto público, ele é central na vida do povo de Deus. A vida comunitária que se estende para além deste momento solene, ela é vital na vida da igreja. E o autor, a carta aos Hebreus, ele apresenta aqui o estímulo escatológico para considerarmos uns aos outros e não deixarmos de congregar.
E ele diz assim: façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O dia, ele se aproxima. O retorno de Cristo em glória se aproxima. E quanto mais próximo do fim, mais urgente é a comunhão e a edificação mútua dos crentes. O fato de que Cristo está voltando, irmãos, não nos deve levar ao comodismo. Como foi o caso dos crentes lá de Tessalônica. E alguns se acomodaram tanto que estavam abrindo mão até do trabalho, né? E Paulo teve que escrever para corrigir aqueles irmãos e mostrar que o fato de que Cristo está voltando é para que nós continuemos em exercício ativo constante da vida cristã. E é isso que o autor da carta aos Hebreus também está lembrando aqui. E o exercício ativo da vida cristã, irmãos, tem todos esses aspectos aqui nesta sessão. O de considerarmos uns aos outros, o de estimularmos, admoestarmos uns aos outros, tendo em vista que o Senhor Jesus Cristo, Ele está voltando. E assim nós somos lembrados de que não importa simplesmente o fato de que eu estarei lá. É importante compreendermos a realidade comunitária e entendermos, nós estaremos lá. Não é bom estar aqui com esses irmãos, cantando, louvando, adorando a Deus? Você gostaria que algum desses irmãos não estivesse lá? Você ficaria feliz em saber que você estaria lá, mas alguns desses irmãos aqui não estivessem lá? E você chegaria lá diante do Senhor e falar, mas pelo menos eu estou aqui. Não deve ser esse pensamento que deve nortear-nos, irmãos. Cristo está voltando e eu tenho a convicção de que nós estaremos lá. E tendo em vista isso, nós devemos estimular uns aos outros. E assim, meus irmãos, eu concluo nos lembrando que Hebreus capítulo 10, 19 e 25 nos lembra que Cristo abriu um caminho de graça. Não há mais barreiras para nos achegarmos ao Pai. Agora nós somos chamados a viver com fé sincera, com confiança. Fomos chamados a viver com esperança firme, com esta constância. Fomos chamados a viver o amor prático, a comunhão. Lembrando que o dia se aproxima, e porque o dia se aproxima, não é hora de retroceder, é hora de perseverar. E para isso, cultive uma vida cristã, pautada pela graça, pautada pelo Evangelho e não pelo esforço próprio. Embora, é verdade, a vida cristã exige esforço. É Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar, mas nós somos chamados também a desenvolver. Mas não faça isso de maneira presunçosa, faça isso na dependência de Deus. E eu sei que haverão as tentações, as lutas, as dificuldades, mas olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé, Cristo Jesus. Nos lembremos de que viver a vida cristã de forma comunitária não é algo opcional, é algo necessário, é algo que nos é determinado pela palavra de Deus. Nós precisamos congregar, nós precisamos servir, nós precisamos estimular uns aos outros, nós precisamos entender a importância daquilo que nós estamos fazendo aqui nesta manhã. Entendendo isso não apenas como um acessório espiritual, porque quando a gente entende isso como acessório espiritual, é algo que a gente pode tirar da nossa vida sem prejuízo, e não é isso que se dá, porque excluirmos um momento de culto solene certamente trará prejuízos para o nosso relacionamento com Deus, para o nosso relacionamento uns com os outros. Nós devemos
ser uma igreja, irmãos, unida, cheia de amor, cheia de amor. E uma vez que nós vivemos essa realidade de igreja desta maneira, nós estaremos também dando um testemunho para o mundo. A Igreja Presbiteriana da Lapa comemora hoje 101 anos, né? Estamos comemorando hoje. E ao longo de todos estes anos, é assim que essa igreja tem vivido. E eu creio nisso, porque se assim não fosse, não estaríamos aqui comemorando a data de hoje. E é assim que ela precisa continuar vivendo, todos os dias, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!